Já imaginou um mundo onde a história acabou? Pois tem gente que já. Eu sou Tainá Abreu, eu sou jornalista de entretenimento e hoje nós vamos falar de mundos que andaram para trás. Why does the sun go shining? No vasto campo da literatura de fantasia e de ficção científica, emergiram narrativas que transcendem as barreiras do tempo, oferecendo uma visão única e deslumbrante do que poderia ser descrito como pós-histórico. Mas o que é essa tal de pós-história? O conceito de pós-história, em seu sentido mais abrangente, vem do trabalho do tcheco-brasileiro Willem Flussen, principalmente no seu trabalho intitulado Pós-História. Na visão de Flussen, o pós-história é caracterizado pela ascendência da tecnologia e pela crescente importância dos meios de comunicação. Ele argumenta que a cultura contemporânea é moldada principalmente por imagens, símbolos e códigos gerados por meio de dispositivos eletrônicos, como câmeras, computadores, celulares. E essa mudança na forma como percebemos o mundo implica numa transição da ênfase da narrativa histórica para uma ênfase na narrativa da imagem visual. O conceito de pós-história de Willem Flussen destaca a transformação da experiência humana através da ascensão da tecnologia e da comunicação, questionando as formas tradicionais da narrativa, histórica e explorando as implicações dessa mudança na maneira como percebemos o mundo. Outro esquisitinho a pensar o mundo pós-histórico, e nesse caso o mundo pós-histórico é o nosso mundo de hoje, foi o filósofo germânico Georg Wilhelm Friedrich Hegel, sua ideia de fim da história já no fim do século XIX. Porém, foi com Francis Fukuyama, em 1989, que o conceito e a ideia de pós-história ou de fim da história realmente ganhou o mainstream da discussão. Para ele, o capitalismo e a democracia burguesa seriam o máximo do desenvolvimento humano. Um completo delírio a serviço do mercado e dos super ricos, que não se sustenta por 2 segundos de contato com a grama morta da realidade material do mundo. Porém, e era aqui que eu queria chegar com tudo isso, o conceito de pós-história foi também aplicado por Gene Wolfe, o escritor de The Book of the New Sun. Dessa forma, e completamente direcionada para a literatura de ficção especulativa, pós-história dá significado a narrativas que se passam em nosso mundo, mas num futuro tão distante que tudo que conhecemos como realidade já não existe e onde a nossa história e os nossos objetos se tornaram lendas e relíquias de um passado desconhecido. 2 obras se destacam muito nesse conceito de pós-história e é delas que nós vamos falar hoje: The Book of the New Sun, de Gene Wolfe, e The Wheel of Time, de Robert Jordan, finalizada por Brandon Sanderson. The Book of the New Sun, de Gene Wolfe, é uma tetralogia magistral que desafia as convenções narrativas tradicionais. Gene Wolfe é um mestre da prosa que tece uma tapeçaria que transcende eras. Nesse mundo pós-histórico, a linha entre magia e ciência é muito sutil, desafia a compreensão do leitor e o próprio conceito de realidade. Lembra que a gente já falou por aqui que nem tudo que tem capa e espada se passa no passado, se passa na Idade Média? Pois é, The Book of the New Sun é isso. Nosso protagonista literalmente veste uma capa e anda por aí com uma espada, mas ele está num futuro tão distante, que a nossa ideia de construção social andou para trás. Esse é o nosso protagonista Severian, um carrasco exilado em uma jornada de exploração surreal através de terras decadentes e cidades moribundas. E por falar em moribundo, o mundo de Severian é um mundo moribundo, é um mundo onde o sol está morrendo. E essa é uma outra característica muito interessante dessas histórias num futuro tão distante, né? Conceber essa ideia de que o sol está morrendo e como que as pessoas na Terra viveriam nesse contexto, que elas têm noção que o principal combustível da vida está se esgotando. E o texto de Wolfe é maravilhoso, ele incorpora mitologia e simbolismos, desafiando os leitores a decifrar essas camadas mais profundas da história do Severian. Aqui a noção de tempo é muito fluida, a gente tem uma mescla de passado, presente e futuro. Como eu já tinha falado, o nosso presente é o passado distante deles, eles são o nosso futuro muito distante, tudo que a gente conhece é relíquia para eles e tudo que a gente tem como relíquia, como o nosso passado, é praticamente inconcebível para o tempo do Severian. Sobre o seu modelo, Gene Wolfe já declarou
Em primeiro lugar, há um reconhecimento de que, se estivermos num determinado nível econômico, temos que ter algum tipo de configuração que funcione nesse nível. Eu realmente não acho que meu mundo seja tão medieval, mas uma configuração medieval é uma forma de lidar com esse tipo de coisa. Quando se tem um país relativamente empobrecido, como é o Commonwealth, não se pode ensinar todas as pessoas a ler, não se pode publicar jornais, e isso significa que, se quisermos ter uma democracia, tem que se fazer isso de outra maneira. O que eles fizeram essencialmente? Eles têm algo que se parece mais com a Grã-Bretanha do que com a América, fundamentalmente um topo democrático com uma subclasse aristocrática. E sobre a estranha natureza cíclica do mundo de The Book of the New Sun, onde o passado da narrativa é o nosso presente e o nosso passado se assemelha ao presente da história, mas onde não há acesso a esse conhecimento, Woolf destaca que a tecnologia ainda existe, mas não é possível implementá-la, exceto em uma escala muito pequena. Essas pessoas saberiam construir um porta-aviões, mas é preciso muito mais do que saber construí-lo. São necessárias máquinas, recursos e matérias-primas enormes, e eles não têm nada disso. Tudo que eles têm é a tecnologia que originalmente estava por trás dos porta-aviões. A mineração na Commonwealth é essencialmente uma pilhagem arqueológica, porque as verdadeiras minas estão esgotadas há tanto tempo que ninguém se lembra realmente da sua existência. The world is broken. Quanto The Book of the New Sun e todas as sagas do Gene Wolfe, nesse futuro tão distante em que o Sol já está morrendo e a vida na Terra está ameaçada, tem uma prosa muito mais densa e carregada de significados e muitas camadas, a gente tem um outro exemplo muito interessante e com um texto muito mais acessível que também se encaixaria nesse conceito de pós-história. Eu estou falando da nossa amada The Wheel of Time, do Robert Jordan. Todo mundo aqui já sabe, The Wheel of Time é uma saga grandiosa que abraça o tempo de forma cíclica, construindo um épico que se desdobra aí por várias eras. A gente tem a primeira era, tem a segunda era, tem a terceira era, e The Wheel of Time parte desse conceito que o Gene Wolfe também explica. A gente chegou tanto no futuro, a gente teve tanto desenvolvimento, né? A ciência e a magia a gente também não sabe, tanto em The Book of the New Sun quanto em Wheel of Time. Ciência e magia estão ali interligados, mesclados. A gente não sabe muito bem o que é o que, ou se na verdade são exatamente a mesma coisa. Mas a gente chegou num período de prosperidade, desenvolvimento social, econômico tão grande que de repente tudo cai, tudo se destrói, porque a gente tem um apocalipse. As pessoas continuam querendo desenvolver mais e mais, então até onde que esse desenvolvimento é possível? Até onde que o tecido da realidade aguenta tantas transformações e ser puxado e repuxado o tempo todo? E então a gente tem um apocalipse, os homens quebram o mundo com magia e nós temos o mundo que conhecemos na terceira era de The Wheel of Time, que é um mundo tão na frente pra gente, que a segunda era, que também é muito pra frente pra gente, seria a ficção científica de Wheel of Time. Enquanto que a terceira era, que é muito na frente da segunda, num período praticamente inconcebível de tempo pra gente, nós estamos de volta ao fantasy, nós estamos de volta aos reis e rainhas, a essa sociedade meio que pseudo-medieval. E claro que em The Wheel of Time nós temos a roda do tempo que vai tecendo a realidade conforme ela gira, né? Esse conceito de ciclos repetitivos, né, traz personagens de volta. Então, além de lidar com esse tempo cíclico, a gente lida com essa questão das almas que voltam e algumas acabam tendo memórias dessas vidas passadas. E nesse sentido, a saga do Randall Thor, do Dragão Renascido, com seus companheiros, é uma saga que vai se perpetuando por eras sem fim. Como o Ishamael chega a falar pro Rand, né? Eu já lutei contigo várias vezes, a gente já se enfrentou várias vezes, em todas essas vezes você perde. E aí nós temos um intricado sistema de magia, as complexas relações entre os personagens, que nos fornecem uma visão profunda da interconexão entre eventos passados, presentes e futuros. The world is broken. E sobre The Wheel of Time, a gente tem também alguns estudos acadêmicos, como por exemplo no artigo Medievalism on More, contido no volume 19 da revista acadêmica Studies in Medievalism, Define New Medievalism. Amy Kaufman lembra como The Wheel of Time é uma história pós-apocalíptica que representa de forma exemplar o neomedievalismo, advindo, claro, de um excesso de progresso. Wheel of Time parece se passar em um bem fundado universo medieval. Tem inclusive personagens com nomes como Nynaeve Almira e Tom Merrilin. Entretanto, no quarto livro, The Shadow Rising, o leitor aprende com certo espanto que toda a situação de castelos, fortalezas, capa e espada é em verdade uma reversão. Antes haviam carros, haviam aviões, o passado continha edifícios, democracia e mesmo feminismo.
Tudo isso acabou com a explosão de uma arma estranha que varreu tudo, incluindo toda uma espécie de árvores. A nova Idade Média de Wheel of Time é a conclusão lógica de um excesso de progresso. Ou seja, nós somos tão pra frente que o único caminho é pra trás. Ou a noção mais pessimista sobre o futuro da humanidade que alguém pode conceber. The world is broken. E aqui é interessante perceber que tanto em Wheel of Time quanto em The Book of the New Sun, o tempo não é apenas a passagem. O tempo é também um personagem principal. A gente depende muito nas duas histórias de entender o tempo. Que tempo é esse? Qual é o tempo dos personagens? Qual é o tempo da gente como leitor? Como que a gente se insere dentro dessas histórias? É um vai e vem de almas, um conceito de ciclos e reencarnações que cria uma teia intricada, onde eventos passados e futuros convergem de maneiras surpreendentes. Pra gente aqui, no nosso presente, o tempo ele é linear, ele só vai pra frente. A gente não tem como ficar vendo o que aconteceu no passado, a gente não tem como voltar pro passado. E a gente também, aparentemente, não tem como viajar pro futuro. A gente viaja pro futuro enquanto a gente lê ou assiste essas histórias. Mas dentro desses mundos, o tempo é linear. A roda do tempo traz almas de volta e traz conceitos de volta também. E pelo que a gente percebe nas duas narrativas, estruturas sociais e econômicas também voltam à tona conforme o tempo vai passando. E claro que com essa noção tão fluida de tempo, uma outra coisa que é extremamente fluida é o que é verdade. Em The Book of the New Sun, a gente tem uma narrativa em primeira pessoa, onde Severian introduz uma perspectiva subjetiva, desafiando a objetividade dos eventos. Severian afirma categoricamente, logo nas primeiras páginas, que sua memória é impecável. Ele jamais esquece de nada. Já em seguida, na mesma batida, nós temos exemplos claros de como as mais profundas memórias de Severian foram computadas de forma completamente oposta ao que realmente aconteceu. Já em The Wheel of Time, são as interpretações dos personagens sobre os ciclos da roda do tempo que destacam a relatividade da verdade. O tempo se torna um espelho que reflete diferentes verdades para diferentes personagens. E essas duas sagas sugerem que, além dos ciclos do tempo se repetirem, há uma busca constante por significado e compreensão mais profunda sobre a natureza humana. Em The Book of the New Sun, Severian busca descobrir a verdade sobre si mesmo e sobre o seu papel nesse mundo pós-histórico. Já em The Wheel of Time, os personagens buscam compreender a natureza da roda do tempo e os propósitos subjacentes dos ciclos de morte e reencarnação. Em The Wheel of Time, inclusive, outros querem simplesmente quebrar a roda do tempo e parar esse ciclo interminável de volta do passado para o futuro, mesclado com o presente. Essas duas histórias são muito bacanas de ler e, no caso de The Wheel of Time, também de assistir. Ambas transcendem a fantasia ou a ficção científica, convidam nós, os leitores, a refletir sobre a natureza cíclica do tempo, a relatividade da verdade e a perpétua busca por um significado do porquê nós estamos neste universo. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha com seus amigos, deixa aí nos comentários, você já leu The Book of the New Sun, leu The Wheel of Time, está assistindo The Wheel of Time no Fantasy? Não deixa de compartilhar o vídeo com os amigos e depois eu volto com mais conteúdo. Até!